Oi, pessoal. Espero que todos estejam bem. Desde que me entendo por gente, sou apaixonado por histórias de terror. Amo tudo relacionado a isso, filmes, livros, ou qualquer coisa que me permita mergulhar nesse universo sombrio. E sabe o que é engraçado? Nunca me canso de ouvir relatos de quem tem coragem de contar suas experiências sobrenaturais. Por outro lado, eu sou aquele tipo de pessoa meio cética. Amo o gênero, mas não acho que teria coragem de passar por algo paranormal. Além disso, sou teimoso. Quando algo estranho acontece, corro atrás de explicações racionais e, na maioria das vezes, encontro. Bom, pelo menos até agora. O que vou contar é uma história diferente. Aconteceu comigo e com meu amigo Jonas em 2020, e, sinceramente, ainda não consegui encontrar uma explicação lógica para o que vimos. Talvez você conheça algo parecido, ou quem sabe já passou por algo assim. Ah, e vale dizer, essa não foi minha primeira experiência estranha nesse lugar, mas nunca tinha sido tão intensa antes. Eu adoro fotografia de paisagens e natureza, então um conhecido me convidou para uma caminhada fotográfica na famosa Colina das Borboletas. Aceitei na hora. Como não conhecia o lugar direito, chamei alguns amigos para me acompanhar. Usei como desculpa a ideia de dar uma escapada da rotina e aproveitar um fim de semana fora da cidade, depois de tanto tempo preso em casa por causa da pandemia, parecia uma ótima ideia. Alugamos uma casinha charmosa que ficava bem em frente à colina. Os donos eram super simpáticos e até nos deram algumas dicas sobre o povoado ali perto, que ficava meio isolado. Uma coisa que me chamou a atenção foi a decoração da casa, tinha vários objetos ligados a OVNIs. Quando perguntei sobre isso, a dona comentou que aquela região era famosa por avistamentos estranhos, especialmente numa área chamada Os Gêmeos. Achei curioso, mas não dei muita importância. A caminhada inicialmente seria durante o dia, mas o meu conhecido acabou se atrasando, era meio enrolado, para ser sincero. Isso fez com que os outros amigos desistissem de ir. Quem topou a aventura foi o Jonas, um dos meus melhores amigos e parceiro de todas as horas. A gente adora explorar bosques e cavernas, seja de dia ou à noite, e já passamos por situações bizarras, desde ouvir sons inexplicáveis até nos perdermos no meio do mato. Mas sempre encaramos como aventura. Quando finalmente começamos a trilha, já era umas 10 da noite. Éramos só nós dois e mais algumas pessoas que conhecemos ali mesmo. Tinha um cara no grupo que conhecia bem o caminho porque morava perto, mas vou te contar, a escuridão era assustadora. Sem uma lanterna, a gente não enxergava nada além do próprio nariz, e o bosque só ficava mais fechado. As árvores eram tão densas que bloqueavam qualquer traço de luz. Era como se o mundo tivesse apagado lá dentro. Enquanto andávamos, nosso guia começou a contar umas histórias do lugar. Ele falou de acidentes que já rolaram ali, alguns por pura imprudência, tipo gente que subia para usar drogas e acabava perdida, precisando ser resgatada pelos bombeiros. Aí veio a parte mais bizarra, ele mencionou uma lenda local sobre um demônio. Dizem que, se você desrespeitar o bosque ao entrar, esse demônio pode simplesmente não deixar você sair. Meio sinistro, né? Mas, sinceramente, a gente estava tão animado que nem deu bola. Seguimos até chegar a um pequeno mirante. Dava para ver a vila inteira lá embaixo, uma vista incrível. O pessoal começou a tirar fotos, mas, sabe-se lá por quê, eu não me senti à vontade. Guardei meu equipamento e fiquei perto do Jonas, meu parceiro de aventuras. Em um momento, nos afastamos um pouco do grupo para explorar por conta própria. Não fomos longe, só alguns metros, o suficiente para continuar ouvindo os outros. O terreno era irregular, mas nada que nos incomodasse. Só que, do nada, nós dois olhamos para trás ao mesmo tempo, como se algo tivesse chamado nossa atenção. Foi aí que vimos. Havia uma clareira. Um espaço perfeitamente cercado por árvores, com pedras espalhadas pelo chão, e uma escuridão absoluta, quase opressora. Mas o que chamou mesmo nossa atenção foi um triângulo no chão, iluminado por uma luz prateada suave. Era surreal. A luz não vinha de lugar nenhum que conseguíssemos identificar, e o triângulo era tão perfeito que parecia desenhado com régua.
Minha cabeça começou a buscar uma explicação lógica. Será que as árvores formavam aquela figura? Não. As bordas eram regulares demais, sem nenhuma falha. Olhei para o Jonas, e ele estava com a mesma cara de quem não entende nada, mas também não consegue parar de olhar. A gente já passou por muita coisa esquisita juntos, mas nunca tinha sentido algo assim. Nenhum de nós teve coragem de se aproximar. E olha que a gente adora explorar lugares esquisitos. Dessa vez, era diferente. Era como se algo estivesse nos segurando. Ah, e tem mais, estávamos com as lanternas em mãos. Quando apontamos para a clareira, as luzes começaram a piscar, como se as baterias estivessem fracas. Só que elas estavam completamente carregadas. Por mais que tentássemos, não conseguimos iluminar aquele triângulo. Contamos para os outros, mas ninguém deu muita atenção. Não sei se eles não viram nada ou se simplesmente acharam que era bobagem. Mas o Jonas e eu sabemos o que vimos, e até hoje não temos a menor ideia do que foi aquilo. Aquela coisa tinha algo hipnotizante. Não conseguíamos tirar os olhos do triângulo, mesmo sentindo um misto de curiosidade e medo. O problema era que, por mais que quiséssemos ir embora, sabíamos que não dava para descer sozinhos. O caminho de volta era complicado, e a última coisa que queríamos era nos perder na floresta. Então, ficamos lá, esperando os outros, sem desgrudar os olhos da clareira. De vez em quando, olhávamos para trás, mas o triângulo continuava lá, parado, como se nos observasse. Eu estava inquieta e não sabia bem o porquê. Um medo estranho começou a tomar conta de mim e olha que Jonatas e eu não nos impressionamos fácil. Dessa vez, era diferente. Era um medo profundo, quase primitivo, como se algo realmente perigoso estivesse prestes a acontecer. Decidi não falar nada, porque não queria gerar pânico ou começar uma histeria coletiva. Mais tarde, já de volta à casa, Jonatas confessou que sentiu exatamente o mesmo, um medo difícil de explicar, quase como se estivéssemos lidando com algo muito além do nosso controle. Quando, enfim, decidimos descer, algo bizarro aconteceu. As lanternas, que tinham dado problema perto da clareira, voltaram a funcionar perfeitamente. Foi estranho, mas a gente só queria ir embora. Só que, no meio da descida, o pessoal quis parar para tirar umas fotos usando aquele truque de arco de luz. Isso significava ficar na completa escuridão por alguns minutos. Enquanto eles ajustavam tudo, Jonatas me avisou que precisava ir ao banheiro. Ele tinha bebido muita água antes do passeio e não esperava que demorássemos tanto. Normalmente, somos super respeitosos com os lugares que visitamos, não deixamos lixo, nem mexemos em nada. Mas, dessa vez, ele não tinha muita escolha. Ele se afastou alguns metros para ter privacidade, enquanto eu fiquei esperando no meio do caminho. Não estava perto o suficiente do grupo para acender minha lanterna sem atrapalhar as fotos, mas também não estava completamente isolada. Depois de alguns minutos, ouvi alguém correndo em minha direção. O barulho era alto, e aquilo me gelou. Sem pensar duas vezes, liguei minha lanterna e apontei para o som. Era o Jonatas. Ele vinha disparado, com uma expressão de puro terror, como se tivesse visto a morte de perto. Ele estava tão ofegante que levou alguns segundos para conseguir falar. Quando finalmente se acalmou, ele contou o que tinha acontecido. Disse que estava perto de uma árvore quando ouviu um barulho estranho vindo do mato. Achou que fosse algum animal e apontou a lanterna. Mas o que ele viu não era normal, eram pés brancos, pálidos demais, quase como se fossem de outra coisa. E o pior: não pareciam humanos. Assim que a luz os alcançou, a coisa começou a se mover, rápido, fazendo um barulho alto e estranho. Jonatas não conseguiu descrever exatamente o que era, mas disse que parecia grande e se movia de um jeito assustador, como se não fosse algo deste mundo. Ele não pensou duas vezes e saiu correndo até onde eu estava. Depois que ele me contou isso, insistimos para que o grupo terminasse as fotos o mais rápido possível. Voltamos para casa imediatamente, ainda em choque. Quando contamos para os outros o que tinha acontecido, eles tentaram aliviar o clima, fazendo piadas e nos distraindo. Aos poucos, o medo foi diminuindo,
mas ainda dava para sentir aquela tensão no ar. No dia seguinte, quando estávamos devolvendo a casa, a dona comentou algo que me deixou arrepiada. Isso me deixou arrepiada. A dona da casa me contou que tentou me contatar durante a noite, mas não conseguiu. Achei estranho, porque eu sempre carrego o celular comigo. Especialmente por causa do trabalho. Ela explicou que queria me avisar para olhar para o morro, porque, segundo ela, as luzes estavam lá novamente. Só de ouvir isso, me deu um calafrio. Espero que essa história alcance mais pessoas. Se alguém já passou por algo parecido naquele lugar, seria ótimo ouvir outras experiências. Nunca fui de compartilhar esse tipo de acontecimento, porque sempre tento encontrar uma explicação lógica para tudo mesmo quando isso parece impossível. Bom, agora deixa eu contar outra história que nunca esqueci. Quando eu tinha 12 anos, morava em uma colônia no estado do México. Meu bairro era cercado por conjuntos habitacionais antigos, construídos nos anos 70. A maioria dos meus amigos morava nesses prédios, e eu adorava visitá-los para brincar. Certa vez, já era por volta das 9 da noite, e ainda estávamos brincando, quando, de repente, acabou a luz. Todos os meus amigos correram para seus apartamentos, mas eu morava fora do conjunto, então tive que voltar para casa sozinha. A escuridão era total. Não dava para ver as estrelas, luzes de carros, nada. E o silêncio era assustador. Andei com cuidado, tateando o chão com os pés para não tropeçar. Tentava seguir o pequeno caminho de cimento que levava até a saída do conjunto. Quando virei uma esquina, vi uma luz ao longe. Era um senhor com uma lanterna, como se estivesse procurando algo. Quando ele me viu, perguntou: "Meu filho, o que você está fazendo aqui? Está muito escuro." Ele me convidou a entrar no apartamento dele. Sei que hoje em dia isso pode parecer estranho, mas, na época, não parecia perigoso. No conjunto, todo mundo se conhecia, e não era incomum alguém ajudar uma criança. Então, aceitei. O apartamento dele era pequeno, aconchegante e iluminado por velas. Lá fora estava frio, mas lá dentro era bem confortável. A família dele era pequena, ele, um jovem que parecia ter uns 16 anos e uma menininha de uns 7. Enquanto me serviam um café, o senhor disse: "É perigoso andar no escuro assim. Eu nem deixo minha filha chegar perto da janela quando está desse jeito. É perigoso até para ir ao mercado." Na hora, achei que ele estava exagerando, mas não falei nada. O jovem perguntou meu nome, e, pouco depois, a luz voltou. Antes de eu ir embora, o senhor me deu uma moeda e disse: "Use isso para voltar para casa." Agradeci, saí rápido do prédio e, assim que atravessei a saída do conjunto, tudo mudou. De repente, dava para ouvir os carros, o vento, e o barulho da cidade. Foi um alívio enorme. Alguns dias depois, decidi voltar para devolver a moeda. Achei que era o certo, já que ele tinha sido tão gentil comigo. Fui até o prédio, parei na frente da porta do apartamento e bati. Foi quando uma vizinha apareceu e, vendo que eu estava ali, perguntou: "Quem você está procurando?" Respondi: "O senhor que mora aqui." No dia seguinte, decidi fazer o que parecia justo, devolver a moeda que o senhor tinha me dado. Fui até o prédio, parei na frente do apartamento e bati na porta. Foi quando uma vizinha apareceu, curiosa, e perguntou: "Quem você está procurando?" Respondi sem hesitar: "O senhor que mora aqui." Ele me deu uma moeda outro dia, e eu queria devolvê-la. A mulher me olhou com uma mistura de confusão e surpresa. Depois de alguns segundos, disse: "Menino, acho que você está enganado. Aqui não mora ninguém. Esse apartamento está desocupado há anos. Está abandonado." Naquele momento, foi como se o chão sumisse debaixo dos meus pés. Meu coração disparou, e eu encostei na parede, tentando processar o que ela tinha acabado de dizer. Como assim desocupado? Eu estive lá. Conheci o senhor, a família, estive no apartamento. Nada daquilo fazia sentido.
Fui atrás dos meus amigos para ver se alguém sabia de algo, mas eles disseram exatamente a mesma coisa: ninguém mora ali há muito tempo. Fiquei tentando encontrar uma explicação lógica. Será que eu tinha imaginado tudo? Ou talvez a família tivesse se mudado logo depois? Mas, por mais que tentasse me convencer disso, havia algo que eu simplesmente não conseguia ignorar. Tudo tinha sido tão real. As velas, o calor aconchegante, a gentileza daquela família. Não parecia uma ilusão. Até hoje, não entendo o que aconteceu naquela noite. Minha colônia sempre teve suas histórias estranhas, mas essa foi diferente. Me pergunto se algum dia vou conseguir entender de verdade o que vivi. E aí, o que você acha que aconteceu? Já passou por algo parecido ou conhece alguém que tenha vivido algo assim? Me conta nos comentários. Ah, e se você gostou dessa história, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Isso me ajuda muito a trazer mais histórias como essa para vocês. Até a próxima!